novo tempo debaixo da graça de Cristo. Esse é o tema de 2022 da família Shalom e eu espero que todas vocês, mães com um propósito, possam viver debaixo da graça de Cristo. Nossa primeira live do ano, que alegria poder estar em sua casa, que alegria podermos servir ao Senhor. Sejam todas bem-vindas ao nosso canal. E se porventura você ainda não se inscreveu, aproveita agora, inscreva-se em nosso canal. Todas as vezes que você assistir os nossos vídeos, deixe o seu like. Isso nos ajuda com o crescimento do nosso canal. Estamos aqui para anunciar as boas novas do Evangelho e também palavras que edificarão mães com propósito. E juntas podemos edificar o reino de Deus. Aleluia! Temos vários vídeos em nosso canal. Se você ainda não assistiu, assista. Qual é o propósito? O que Deus tem nos chamado para fazer como mães? O que Deus espera de nós dentro das nossas casas? Sigam-nos também em nosso Instagram, Mães com Propósito Shalom. Lá você terá todas as nossas atividades, o que temos feito para que o reino de Deus seja proclamado através de nós. Gratidão a todas que assistiram a nossa série de férias com Jesus. E se você não assistiu, aproveita, tá tudo gravado aí em nosso canal. E eu gostaria de te pedir agora, escreva no chat o que foi essa série para você? O que você achou? Qual o vídeo que você mais gostou? Para que possamos receber esse feedback de vocês também. Logo teremos novidades em nosso canal. Nós vamos começar uma nova série. Que tipo de mãe é você? Já vá pensando, que tipo de mãe é você? E sabemos que essa série será muito alegre, muito divertida, mas também muito profunda na palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós como mães. Aleluia! Que a palavra de Deus desta hora chegue ao seu coração com muita graça, que você possa receber. Mas antes de tudo, eu quero orar por nós. Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas as mães com propósito, os pais, os filhos que possam assistir esse vídeo. Pedimos que essa palavra fale ao nosso coração. A palavra nos alimenta, a palavra liberta, e eu declaro que essa palavra terá morada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te perguntar, quando você passa por uma crise, por um problema, quando algo falta em sua casa, quando algo acaba em sua casa, quem você chama? Para quem você conta os seus problemas? Para quem você conta as suas lutas, as suas crises? Quem você chama? E eu quero te dar um conselho nesta live. Fale com Jesus primeiro. Quantas vezes falamos para o cônjuge, para a sogra, para tantas pessoas de problemas, mas não falamos com Jesus primeiro. E eu quero te desafiar. A primeira pessoa que tem que saber das suas crises, das suas lutas, dos seus problemas, se chama Jesus Cristo. Aleluia! Quero ler com vocês uma passagem que é muito conhecida, mas nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, extrair alguns ensinamentos para as nossas famílias, para as nossas casas nesta hora. João 2, do 1 ao 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, presta atenção, mães com propósito, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Repita na sua casa: façam tudo que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Disse Jesus:
encham os potes com águas. E eles encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Repita na sua casa: o melhor até agora. Um novo tempo, o melhor está chegando para nós. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeira coisa, os milagres de Jesus são para revelar a sua glória. Aleluia! Primeira coisa que eu já te perguntei, para quem você conta os seus problemas, suas crises? Aqui nós vemos que este casal, esta família passa por uma crise. Acabou o vinho. Mas o que nós observamos? Que havia uma pessoa muito especial nessa festa e ela se chamava Maria. Maria, então, faz uma coisa muito importante, fica observando. Mas este casal fez uma coisa muito importante antes da observação de Maria. Convidaram Jesus para a festa do seu casamento. Você já convidou Jesus para a sua família? Quero abrir um parênteses que não convidamos Jesus para ser um convidado de honra. Jesus Cristo é o rei da nossa casa. Jesus Cristo é o nosso maior amor. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo não é convidado. Jesus Cristo é o mestre de honra. Amém? Convide Jesus para morar em seu coração, para dirigir os seus passos, para governar a sua vida e a sua casa. Este casal fez a melhor escolha. Convidou Jesus. Segundo ponto que nós queremos aprender juntas, mesmo Jesus estando no casamento, mesmo Jesus estando na festa, a crise chegou. Mesmo quando Jesus está presente, a alegria pode desaparecer. Mesmo sendo cristãos, podemos passar por momentos difíceis. Entenda uma coisa que eu vou te falar: os cristãos não vivem em uma bolha. Cristãos passam por tempestades, cristãos vão passar por lutas, cristãos vão passar por enfermidades. A morte chegará nas nossas casas. Tudo que o ímpio, aquele que ainda não reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador passar, nós também passaremos. Jesus nos alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em meio às aflições da vida, tenha bom ânimo. Chame Jesus primeiro. Fale com Jesus primeiro. Diga: Senhor, a aflição está tão grande, mas eu clamo por sua presença. Neste casamento, nesta família, o vinho acabou. Você já sabe, mas eu quero te falar nessa hora que o vinho aqui representa a alegria. E orando por esta palavra, nós sabemos que em muitas famílias a alegria já acabou. Quantos casais brigam, quantos filhos brigam, quantos casamentos que muitas vezes até têm uma boa aparência, mas dentro de casa a alegria já acabou. Eu não sei o que já acabou na sua casa, eu não sei o que acabou na sua família, mas chame Jesus. Converse com Jesus primeiro, chame Jesus primeiro, conte tudo para ele. Aqui talvez já tinha acabado quantas coisas. Neste casamento acabou o vinho. Terceiro ponto. A importância da percepção. Geralmente é a mulher que tem mais percepção. Não que sejamos melhores que os homens, amém? Mães com propósito, nós não somos melhores que o nosso marido, nós não somos melhores que os homens, mas você tem que convir comigo que a mulher tem um pouquinho mais de percepção e isso foi nos dado por Deus. Nós vemos aqui a importância da percepção. A mulher tem uma percepção um pouquinho mais aguçada. Eu sempre falei lá em casa que é como se nós tivéssemos antenas e a nossa anteninha capta algum ruído, alguma coisa estranha. Quantas vezes, quando os meninos ainda eram adolescentes, alguma crise deles, eu falava: amor, perceba, tem alguma crise no ar. E eu estava sempre ali para dizer: amor, vamos perceber, tem alguma coisa errada, vamos chegar mais perto do coração dos nossos filhos, precisamos conhecer
conhecer o coração dos nossos filhos, precisamos saber as crises que eles passam, porque quantas vezes nós falamos, esse rebelde, esse adolescente, esse não sei o quê, mas nós não trazemos o filho para perto, e quantas vezes a mãe precisa ter essa percepção, enxergar detalhes que às vezes o homem não enxerga, que o marido não enxerga, detalhes no seu local de serviço que às vezes o chefe, por ser masculino, não está enxergando, mas essa habilidade, essa percepção que o Senhor tem nos dado, que possamos usar com muita sabedoria. Escreva aí no nosso chat agora, você tem essa percepção? Alguma vez você já teve uma situação que o Espírito Santo te mostrou, você teve essa percepção divina, olha, isso aqui não está tão legal, presta atenção na sua filha Ritinha, na Mariazinha, olha o Joãozinho, ele não está muito bem, e você pode usar essa percepção. Maria teve isso. Maria foi a primeira a observar que o vinho havia acabado. O texto não nos relata se Maria estava naquela posição de cuidar daquela festa, se Maria era cerimonial, se Maria era um familiar chegado, se esse casal era da família dela. Porém, o que eu vejo em Maria? Maria teve uma percepção, Maria enxergou, o vinho acabou. Mas o que Maria faz quando ela percebe que o vinho acaba? Maria não fica correndo para lá e para cá, falando para um, falando para outro, meu Deus, o vinho acabou. Maria não coloca aquela festa numa situação de crise polvorosa, sabe? Quando começa a jogar pólvoras para todos os lados e joga a sua preocupação. Não, Maria foi falar com Jesus primeiro. Esse é o tema, vá falar com Jesus primeiro. Aleluia! Ela não ficou nervosa, estressada, não ficou como uma barata tonta. E você? Quando você percebe que alguma coisa acabou na sua casa, na sua família, na sua igreja, o que você faz? Para quem você fala? Quais são as palavras que saem da sua boca em hora de pressão? Você sabe que quando nós somos pressionados, vai aparecer o que está aqui dentro. E quantas vezes, estressados, nervosos, nós explodimos, nós ficamos irados, mas nós vemos que Maria foi falar com Jesus primeiro, aleluia. Hoje ainda orando por esta palavra, o Senhor começou a falar muito ao meu coração. Eu quero abrir um parêntese. Geralmente, o que nós fazemos quando algo acaba em nossas casas? Quando a crise chega, o que nós fazemos? Primeiro, geralmente, nós procuramos um culpado. A Bíblia não relata que esse casal ficou brigando. A Bíblia não nos dá nenhuma pista que esse marido, esse noivo, olha para sua mulher, sua noiva e diz: a culpa é sua? Por que você não fez as compras direito? Por que você não comprou o vinho sobrando? Nós não vemos essa noiva olhando para o marido dizendo: não, a culpa é sua, você é avarento, você não comprou muito vinho, você é relapso, você é omisso, você. E hoje, orando tanto por essa palavra, o Espírito Santo pede para eu te dizer: pare de procurar culpados na sua casa. Pare de procurar um culpado. Admita a sua parte da responsabilidade. Admita, eu errei, eu não comprei vinho suficiente, eu não tive essa sabedoria, eu não fiz a contagem direito dos convidados, a minha conta deu errado. Admita, não fique procurando culpados, não fique na defensiva. A culpa é sua. Você está vendo, nossos filhos estão rebeldes, mas a culpa é tua, porque você não é um bom pai. Não, a culpa é da nossa escola, com certeza a culpa é da igreja. A culpa é dos nossos pastores, que não nos deram um conselho tão adequado. Quantas vezes procuramos culpados para os nossos problemas? Eu quero te dizer com muito amor e carinho: pare de procurar culpados. Pare de procurar culpados. O que nós devemos fazer? Na hora que o vinho acabar, que a alegria acabar e que a crise chegar, por favor, não briguem, mas se unam, deem as mãos e juntos procurem a solução. Evitem discussões tolas, evitem xingamentos, evitem palavras que só vai aumentar a divisão. Abaixe a guarda, abaixe o tom, respire fundo e se unam em oração, em jejum. Se você não tem o seu cônjuge do lado,
Una-se com os seus filhos, se una com alguém. Mateus 18 nos ensina tanto sobre a oração de concordância. O que 2 ou 3 concordarem na terra será feito nos céus. Concordarmos, vamos procurar a solução para o problema. Preste atenção, adiantaria o casal ficar brigando? Não tinha mais vinho. Adiantaria fazer uma discussão, ficarem brigando? Não adiantava, já não tinha mais vinho. Então o certo era procurar a solução. E graças a Deus que ali tinha uma mulher sábia. Ali tinha uma mulher com percepção. E é isso que eu quero repartir nessa hora com vocês, mães com propósito. Que nós tenhamos a percepção de Maria, que nós tenhamos a visão de Maria e que nós possamos recorrer a Jesus. Quarto ensinamento. Ela levou o problema para a pessoa certa. Aleluia! A primeira pessoa que precisa saber dos nossos problemas é Jesus. Fecha a porta do seu quarto, entra, ora em secreto, clame ao Senhor. Está se sentindo injustiçada? Ore ao Senhor. Fale com Jesus primeiro. Está vendo os defeitos só do seu marido? Está vendo os defeitos só do seu cônjuge, só do seu chefe, só na sua igreja? Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra quem eu sou. Eu quero te dar um conselho. Vá à frente do espelho e pergunte para ele quem eu sou, Espírito Santo. O que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou errando, Espírito Santo? Fala comigo primeiro. Maria foi falar com a pessoa certa. Jesus Cristo tem a solução para os nossos problemas. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus é recheada de soluções para o problema do homem. Mas qual é o nosso problema? A palavra do Senhor diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós erramos porque muitas vezes nós queremos colocar a mão no problema, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos colocar a mão aonde Deus não manda. Nesta hora eu quero te dizer, corra para Jesus, corra para Jesus. O quinto ensinamento. Jesus disse para Maria: mulher, não é chegada a minha hora. Talvez você pense, nossa, Jesus foi desrespeitoso com sua mãe, olhando para ela e dizendo: Maria, que tenho eu contigo, mulher? Não chegou a minha hora. Mas ele não quis desrespeitar Maria, chamando ela de mulher. Na verdade, na cultura hebraica, chamar alguém de mulher é respeitoso. Mas o que Jesus quis nos ensinar? Ele quis dar um grande ensinamento para Maria, para todos que iriam ler essa passagem, que o tempo dele não é o nosso. Quantas vezes nós queremos apressar o tempo? Nós queremos apressar o relógio. Estamos vivendo um novo tempo debaixo da graça de Cristo. E quantas vezes nós não queremos entender esse novo tempo? Quantas vezes nós queremos acelerar o processo? Quantas vezes você fica ansiosa, estressada, afadigada, porque parece que o Senhor não responde às suas orações? Eu quero te dizer que Jesus não age segundo o seu relógio. Ele age segundo o relógio dele. Há um tempo dele determinado para todas as coisas. Descanse em Deus. Ele tem o tempo certo. Ele é soberano. Ele sabe de tudo. O tempo pertence a Deus. Esteja firmada em Jesus. Você sabe que o maior teste da nossa fé se chama tempo? Sim. Quantas vezes nós perdemos a promessa porque nós não aguardamos o tempo? Quantas vezes em meio ao caminho e aquele relógio tão grande que está à nossa frente, parece que ele não anda, parece que não chega a sua hora. Você vê que as pessoas no seu local de trabalho estão sendo promovidas. Você olha, muitas amigas já são mães. Você olha para mulheres que casaram e você ainda é solteira aos 40 anos. E parece que você começa a olhar para aquele relógio e quantas vezes, quantas pessoas casaram sem sabedoria porque não aguardaram o tempo. Quantas pessoas fizeram coisas que Deus não pediu antes do tempo. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, desacelere. Desacelere. Tire o pé do acelerador. Vai mais devagar, para que você possa aguardar o tempo de Deus. Sexto ensinamento. Obedeça a Jesus, mesmo que você não entenda.
Eu fiquei pensando e eu entro na história, eu consigo imaginar eu neste casamento, eu consigo imaginar quando Maria percebe que não tinha mais vinho e se ela foi com muita sabedoria contar para o casal, se ela foi com muita sabedoria e Jesus agora entra. E o que Maria fala para os serventes? Façam tudo que ele mandar. Nós queremos ver milagres? Quantas querem milagres? Erga sua mãozinha no chat. Quantos de nós pedimos um milagre? Clamamos por um milagre, mas quando Jesus chega e ele quer te dar algumas orientações, você, peraí, eu não quero essa orientação. Eu não quero fazer desse jeito, Senhor. Não, desse jeito não será legal. O que Maria fala? Façam tudo que ele mandar. Então estão os serventes e o que Jesus fala para eles? Encham de água as talhas. Nós não vemos nem um comentário. Senhor, água? Não, Senhor, nós precisamos é de vinho. Eu estava pensando nesta palavra. Você acredita que o nosso Jesus, o Todo-Poderoso, teria poder para fazer isso aqui e encher as talhas de vinho? Sim, ele poderia dizer vinho e encher de vinho. Por que ele não fez? Porque sempre haverá a sua parte. A sua parte é encher de água as talhas. Note que no texto fala que os serviçais encheram até a borda. Isto nos mostra o quê? Não tiveram preguiça. Eles encheram. E quantas vezes nós queremos um milagre, mas nós temos preguiça? Ah, Senhor, mas aqui, ó, só na metadinha, para que encher tanto? Para que tanto serviço? Por que, Senhor, eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Sem serviço não veremos milagres. Todo o milagre será seguido por uma parte que cabe a nós. Os serventes precisaram encher as talhas de água. Eu quero te dizer, prepare as talhas na sua casa. Prepare. Nós queremos ver milagres, mas não nos preparamos para o milagre. Nós queremos viajar de férias, mas não fazemos uma poupança. Nós queremos ter provisão, mas não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós queremos ter filhos obedientes, mas não sentamos com eles, não ensinamos a palavra. Quantas coisas nós queremos, mas na hora de fazer a nossa parte, acho que não precisa fazer tudo isso. Vai dar muito serviço. Os serventes encheram as talhas de água. A fé não questiona, ela obedece. Escreva no nosso chat para você não esquecer. A fé não questiona, ela obedece. A fé sempre vai fugir da sua razão. O Espírito Santo de Deus vai te pedir algumas vezes para fazer algo que parece ilógico. Eu não vou fazer isso, Senhor, parece loucura. Mas esteja atento à voz do Espírito Santo. A fé obedece. A fé não é baseada na sua razão. A fé vai além daquilo que eu e você possamos racionalizar. Então eu quero te dizer que muitas vezes o nosso problema é a nossa razão. Muitas vezes nós queremos ver milagres, mas a nossa razão, ela foge, ela toma, ela tira o brilho, ela rouba o nosso milagre. Nós vemos aqui que ninguém questionou. Maria não questionou, os serviçais não questionaram, porém, eles encheram as talhas de água. Sétimo ensinamento desse texto. Devemos crer que quando nós o obedecemos, nós receberemos um milagre. Ele disse, encham as talhas de água. Os serventes obedeceram à risca. E Jesus disse, levem agora para o mestre-sala. O mestre-sala é como se fosse o enólogo nos dias de hoje, o responsável de provar a bebida. Mas preste atenção, quando os serventes estão levando, o que eles estão levando? No caminho eles estão levando água. Ainda não virou vinho, mas eles estão obedecendo. Eles estão levando a água, gente. Presta atenção, mães com propósito, às vezes você só está vendo a água, mas acredite, se ele falou que virá vinho, virá vinho. Às vezes você não está vendo a alegria, parece que ela foi embora. Senhor, eu oro, jejuo, eu clamo, mas eu só vejo água. Continue levando a sua água, porque no caminho haverá um milagre, aleluia, haverá milagres em nosso caminho. Quando eles chegam para o responsável que precisa
precisava provar. Imediatamente, o vinho novo encheu aquelas taças. Ele fica impressionado. Ele chama o noivo para dizer: peraí, geralmente se servem o vinho melhor primeiro. Porque o primeiro vinho é dado aos convidados quando eles ainda não estão, tão felizes, tão alegres, mas você guardou o melhor até agora. Eu quero te dizer que não importa o que você já viveu em 2021, 2020, acredite que o Senhor tem melhores coisas para você. Um novo tempo, aleluia, para a família Shalom, um novo tempo para mães com propósito, um novo tempo para a sua família. Acredite, tudo que Jesus faz é melhor. Mesmo que você não esteja entendendo os processos são doloridos. Muitas vezes nós iremos chorar durante os processos da vida, mas quando você aguenta o processo, Jesus Cristo te leva ao propósito. Há um propósito para nós, mães com propósito. Quantos choros, quantos jejuns, quantas madrugadas pelos nossos filhos, quantos processos dolorosos você tem passado, eu já passei, quantos processos, mas eu acredito, há um propósito. Todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos nossos filhos será abundante. Haverá paz na nossa casa, haverá alegria, haverá prosperidade. Não falo de riqueza, mas eu te falo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Acredite, tudo que Ele faz é melhor. Pare de reclamar, pare de procurar culpados e chame primeiro a Jesus. Jesus Cristo tem poder de transformar corações de pedra em corações quebrantados. Não importa o tamanho do seu problema, não importa se o seu cônjuge, o seu marido tem um coração de pedra, não importa se você acha que os seus filhos têm um coração de pedra, porque Jesus Cristo é especialista em tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Salmo 51 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor tem coração puro para nós. O Senhor Jesus é especialista em pegar famílias quebradas e fazer dessas famílias felizes. Ele é especialista em pegar o choro e transformar em riso. A palavra nos garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja passando no tempo do choro. Talvez o relógio não acelera e parece que o seu choro não acaba, mas eu profetizo nessa hora sobre a sua vida: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nós chegaremos amanhã do Senhor Jesus. Haverá alegria em sua casa, haverá alegria em sua família. Você terá alegria por olhar os filhos que você gerou e todos eles vão dizer: mamãe, como é bom servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Pare de achar culpados, ouça Jesus primeiro, recorra ao Senhor Jesus, aleluia. Acredite, com Jesus, o que nós viveremos sempre é o melhor. 2022, um novo tempo para vocês. Mães com Propósito, do Senhor nos deu uma palavra rema para este ano. Palavra rema é uma palavra específica. Então, Mães com Propósito, prestem atenção na palavra específica que o Senhor nos deu. João 15, do 4 ao 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quer ver milagres? Permaneça em Jesus. Permaneça conectada com Jesus. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É fácil ouvirmos esta palavra, ela vai totalmente contra o nosso ego. Nosso ego: eu posso fazer, eu consigo, eu posso, eu vou fazer isso, eu tenho esse projeto, eu quero fazer isso. Mas Jesus nos fala: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então eu quero finalizar essa live te dizendo: permaneça conectada em Jesus. Esses dias eu precisei trocar a conexão lá de casa, a rede. Nós tínhamos uma determinada empresa que
Coisa ruim, ficava só caindo aquele Wi-Fi, e nós precisamos fazer um bom investimento para ter uma melhor rede de internet. Para que nós possamos estar conectados, muitas vezes teremos que fazer investimentos mais altos. O quanto você investe em estar pertinho de Jesus? Qual é o seu investimento relacionado à vida íntima com Jesus? Permaneça nele, fique conectada com ele, ouça a voz dele, viva para ele, busque a ele, tenha uma vida totalmente agradável a ele, que a sua conexão, que o seu Wi-Fi com ele seja o melhor de todos, que a sua conexão não caia em 2022, pelo contrário, que você possa estar totalmente ligada ao que Deus quer fazer em sua vida neste ano, ao que Deus quer fazer em sua casa. Chame Jesus primeiro. Pode entrar, a casa é sua. Há uma canção tão linda, Morada. Eu sou a morada do Espírito Santo. E nesse momento eu quero orar para que você chame Jesus nessa hora. Se você ainda não chamou Jesus para ser o seu Salvador, o seu único Salvador, o seu Senhor, o Rei da sua família, este é o momento. Coloque a mão em seu coração, nós vamos declarar, pode entrar, Senhor, a casa é sua, eu sou a morada do Espírito Santo, eu quero ser a habitação de Jesus, entra na minha casa, não para ser um convidado, que vai embora daqui a pouco, mas para ser o hóspede permanente. Feche os seus olhos. Pai, nós chamamos Jesus primeiro. 2022, nós chamaremos Jesus primeiro em toda e qualquer situação da nossa casa, da nossa família, no nosso local de trabalho, em nossa igreja. Um novo tempo para nós, mas nós chamaremos Jesus primeiro. Quando acabar alguma coisa em nossas famílias, chamaremos a Jesus primeiro. Quando acontecer alguma crise, chamaremos Jesus primeiro. Quando acabar as coisas, não vamos procurar culpados, chamaremos Jesus primeiro, porque Ele traz unidade para o marido e para a esposa, Ele traz unidade para a mãe com os filhos, Ele traz unidade para o pai com os filhos, Ele traz unidade em nossa família, Ele trará unidade na família Shalom, Ele trará unidade nesta terra. Ah, Senhor, que a terra chame Jesus primeiro. Senhor, que os nossos governantes chamem Jesus primeiro, que possamos chamar a Jesus primeiro. Pai, eu abençoo todas as mães com propósito, todas as famílias que vão receber essa live, e nós vamos falar a mesma língua, nós vamos ter o mesmo coração, nós seremos unidos, porque nós vamos chamar a Jesus primeiro. Deus abençoe a todas vocês. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, seja uma ferramenta também usada por Deus para que muitas casas possam receber essa palavra. Vamos chamar Jesus primeiro.